Uhum. Ok? Aí tem um macete aí para gravação. Então, a gente está aqui hoje, mais uma rodada desse momento de conversa sobre o PEFORC, que a gente se propõe a fazer uma vez por mês, toda última sexta-feira do mês. Isso surgiu a partir de uma ideia e um desejo, um anseio de um grupo de facilitadores, helpers, estudantes do PEFORC, que se encontram, né, em um grupo de WhatsApp, que se chama Compartilhando o Caminho. É um grupo que foi criado para trocar mesmo, trocar material, trocar aula, trocar slide, trocar evento, enfim, compartilhar a vida, né? E ali, nesse momento de pandemia, surgiram alguns posicionamentos e interesses de estudar juntos palestras. Então, a partir desse desejo, a gente se colocou a serviço de estar organizando esse espaço. Então, eu e a Rô, que estou vendo que está aí com a fotinho dela, se você quiser aparecer e falar alguma coisa, Rô. A gente está aqui só para viabilizar esse espaço. Alguém está com 2 dispositivos, isso, acho que é alguém. Então, esse mês a gente tem a grande honra e o prazer de receber a Débora, que é uma facilitadora, quase helper, né, Débora? Da Regional de São Paulo. E também preciso dizer para vocês que, a partir daí, a Regional Brasília, que é onde eu tô, né? Eu moro em Brasília e pertenço a essa regional, que, na verdade, compreende Brasília, né, o Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, apoia essa atividade. Então, nós estamos dando espaço e suporte para que esse coletivo de helpers e facilitadores possam trocar. E todos são bem-vindos, né? Não necessariamente tem que estar no PEF, fazer grupo, ou ser helper ou facilitador, né? Basta querer mergulhar um pouquinho mais nesses conceitos e que hoje, brilhantemente, a Débora vai trazer, e eu vou deixar que ela apresente a live de hoje, ok? Eu vou pedir, como a gente está gravando, fica muito legal se todo mundo pudesse abrir as suas câmeras. Mas eu entendo também, se tiver um momento que seja impossível para vocês fazerem abrir e mostrarem, está tudo certo também. O importante é que a gente esteja aqui. Um grande abraço e estamos aqui. Qualquer coisa, eu estou o tempo inteiro aqui com vocês, tá bom? O Daniel, eu que sou de novo. Eu preciso da... Então, eu vou convidar vocês a fechar o microfone um pouquinho, só um pouquinho. Daqui a pouco a gente abre ele. E vou contar um pouquinho para vocês o porquê do tema que eu vou apresentar hoje. Eu atendo grupos e eu senti a necessidade de esclarecer quando é que a gente está na individualidade e quando é que a gente vai para um aspecto que não é a individualidade, não é o voltar-se para dentro, mas é um local de muita solidão, de muita separatividade. Então, parece que é uma linha tênue, mas não é uma linha tênue, esses dois conceitos, a individualidade e a separatividade. Eu pedi para vocês desligarem um pouquinho o microfone, que eu gostaria de fazer um centramento, uma meditação de 2 minutinhos no máximo, para a gente poder estar presente e entrar inteira aqui na nossa escuta. Pode ser? Pode ser? Então, vou pedir para vocês colocarem os pés no chão, para a gente aterrar, deixar a coluna retinha, fechar os olhos por alguns instantes, dar uma longa e profunda inspirada, segura o ar
lentamente vá soltando. Mais uma vez. Nesse momento, vamos colocar a intenção de abrir os nossos centros de energia cardíaco, deixando que um fio dourado nos conecte, colocando como intenção estarmos aqui, agora, presentes, na escuta amorosa, uma entrega amorosa, e colocando como prioridade sentir harmonia e prazer. Mais uma longa e profunda respirada, inspirando, trazendo o fluxo energético para dentro do nosso corpo físico, se expandindo em todas as nossas células. E ao expirar, soltando e relaxando nosso corpo físico. Quando sentir vontade, abra os olhos. Venha voltando para o aqui e para o agora. Então, Suzana, eu vou pedir para você colocar a apresentação, compartilhar. Isso. Eu não estou vendo as pessoas. Então, agora... Débora, você está no destaque, mas é mais para título da gravação. Você pode ir para a galeria sempre que quiser, tá bom? Tá ótimo. É só mudar lá. Já assim, mudei. Já te passei o controle, você já pode passar os slides. Qualquer coisa, eu estou aqui. Tá ótimo, muito obrigada. Então, como eu estava falando, não sei se estavam todos presentes, a ideia dessa apresentação é que a gente vá compreender um pouquinho mais esses dois conceitos, a separatividade e a individualidade, né? A ideia é que a gente possa, ao compreender, fazer escolhas que sejam mais benéficas no nosso dia a dia. Gente, eu vou pedir agora para vocês abrirem os microfones e ficarem à vontade para me interromper a hora que quiserem, para fazer comentários, para trazer questionamentos, para que essa apresentação seja construída junto com vocês. Combinado? Não precisa ser no formato de uma aula, porque acho que todo mundo tem o que contribuir aqui com a gente. Combinado? Então, vocês podem abrir o microfone e ficar à vontade para fazer qualquer questionamento. Eu não estou conseguindo mudar, Suzana. Mudei. Tá. Então, essa primeira foto, ela mostra um desejo, um anseio. Isso, meu. Isso, Suzana, acho que não vai dar certo isso aí. Acho que é melhor você controlar isso. Olha, sumiu. Só um minutinho, pronto, voltou? Voltou. É a primeira? Não estou... Pronto. Pronto. É porque às vezes eu tenho que mexer no meu mouse e aí mexe aqui um pouco, porque Entendi. entra alguém na sala, eu tenho que admitir. Mas eu Tá vou bom. fazer o seguinte, eu vou deixar aberta a sala, não tem problema nenhum.
E aí a Tá. gente não tem que ficar admitindo, deixa a galera Tá entrar, ótimo. tá bom? E aí eu que mudo, ou você? Isso, pode seguir você mudando. Tá joia. Então, vamos lá. Então, essa primeira foto, ela mostra uma rede onde todo mundo está conectado. O anseio da nossa alma é que a gente possa, um dia, estar em união, né? Então, todos nós procuramos o reino de Deus, o reino do amor. E esse reino, o que que é? É um lugar onde nós estejamos em uníssono. Todos nós somos iguais. Né? Alguém pode falar, mas isso John Lennon era um sonhador, tantos outros sonhadores existiram, será que é possível? Sim, é possível, porque nós somos feitos da mesma matéria, todos nós. Nós somos, o cérebro da gente, ele é praticamente igual. Nós temos variações, mas existe um padrão que faz parte da nossa espécie. Então, tudo isso é possível. Quando a gente atinge essa unicidade, essa união, é o sonho, é onde a gente se sente nem mais nem menos, não tem aquela gangorra de se sentir superior e muito menos inferior. Esse é o anseio da nossa alma, e é esse o motivo da nossa encarnação. A gente veio para essa encarnação para aprender a nos amarmos, a ter prazer. Então, todos nós procuramos o reino de Deus, o reino do amor. Mas a gente encontra inúmeras dificuldades com os outros seres humanos. É a teoria, e outra coisa é a prática. Né? Pode mudar, Suzana, por favor. Então, na teoria, isso é muito conhecido. Na teoria, a gente não tem dúvida. Mas o que acontece é que nós apresentamos, no primeiro conflito, a gente já vê o outro como nosso inimigo, como um obstáculo. E a gente vê os defeitos do outro de uma forma muito grande. Vocês concordam comigo? A gente vê muito claramente tudo que nos incomoda. A gente não vê na gente, a gente não enxerga que tudo aquilo que a gente vê no outro, né, quem é do Patrick sabe muito bem, é porque a gente conhece. E se a gente conhece, é porque a gente tem familiaridade. A gente tem. Então, tudo aquilo que a gente vê no outro, a gente tem. Isso serve, isso é uma faca de dois gumes. Isso serve tanto para as nossas distorções, os nossos defeitos, também para as nossas qualidades. E essas dificuldades surgem a partir da nossa própria ignorância e da falta de compreensão da cegueira dos outros. Esse texto é da palestra 51, de quem é a cegueira, de quem é a opinião. Nessa palestra, eu acho que é uma das palestras mais importantes para serem lidas, é falado o conceito, isso que eu acabei de falar, de que tudo que a gente vê no outro a gente tem, e a gente se foca, a gente perde um tempo e gasta uma energia gigantesca para tentar resolver a questão do outro, porque o outro nos incomoda, mas a gente dificilmente se lembra de ir para dentro da gente, né? Para olhar aonde é que nós estamos sendo cegos. E com isso a gente faz, uma das defesas que a gente acaba usando é indo para a separatividade. Né? A gente deixa de perceber o quanto machucamos também a outra pessoa. E com isso em mente, podemos nos dar conta do perigo pelo qual nossa própria ignorância, e não a ignorância dos outros, nos mantém na nossa dor diante de uma injustiça real ou imaginada. Aqui, eu gostaria de falar para vocês que todos os textos, nada foi escrito por mim, foi tudo recortado e colado aqui de palestras. Né? O que eu falo é meu, mas o que eu estou lendo é exatamente como está nas palestras. Então, quando o guia nos fala de uma suposta injustiça, nós sabemos que não existe injustiça. O que existe é uma falta de compreensão e uma visão do todo. Quando a gente se foca
numa questão local, num problema localizado, e não vê previamente o que aconteceu, e quando eu digo previamente, muitas vezes eu não estou me referindo a apenas o que aconteceu nesta encarnação. Pode ter, eu posso não compreender. E por isso, quem não tem esse conhecimento acha que é uma injustiça. Mas pode ser que eu traga de outras experiências de vida anteriores a essa, que ainda não foram resolvidas e sanadas. Eu não sei se eu me fiz clara para quem não é do Patchwork. Lúcia, Clarice, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Sim, muito bem. Ótimo. Muito bem. Então, e os demais querem contribuir com algum conceito, alguma... Débora, eu gostaria de lhe perguntar, se pode explicar melhor por que não há injustiça. Quem é que está falando que eu não estou vendo? É o Francisco. Francisco. Francisco, a injustiça é assim. Eu vou contar para você, e agradeço a você por fazer essa pergunta, porque eu não iria me lembrar de contar isso. Nesta palestra, o guia do Patchwork, ele faz uma analogia para explicar que a injustiça não existe. É como se fosse uma pessoa, um indivíduo, ele esquarteja alguém, estupra, mata e vai preso, certo? E quando ele está preso, por algum motivo, ele perde a consciência, ele perde a memória, ele tem uma amnésia. Então, ele não sabe por que ele está preso. E aí, ele acha que cometeram com ele, que a justiça cometeu com ele uma injustiça. Porque quando contam para ele que ele cometeu crimes bárbaros, ele não tem consciência, porque ele tem uma amnésia, sofre de uma amnésia. Então, ele não se dá conta e acha que foi uma injustiça que a justiça cometeu com ele de encarcerá-lo. Analogamente, é o que acontece conosco, quando a gente acha que nos sentimos vítimas de algum evento que a vida nos traz e a gente acha que é vítima. Porque a primeira lei, uma das leis mais importantes, das leis espirituais, é a lei de causa e efeito. É a lei do retorno, da autorresponsabilidade. Então, nós vibramos energeticamente, nós somos energia pura. Antes de ter a matéria, antes de ter esse corpo físico, né? Nós somos luz, nós somos matéria, elétrons, nêutrons, prótons, que constituímos todo esse corpo físico. A gente pode não ter a lembrança do que fizemos. E quando a gente não faz um trabalho como esse do Patchwork, do caminho, de autoconhecimento, fica mais difícil ainda entender o porquê que a gente está passando por determinada situação. Então, muitas vezes, eu vou contar um fato meu. Há muitos anos atrás, eu fiz uma viagem para o exterior. Na época, eu não fazia Patchwork e eu fumava. E eu achei, num dos restaurantes que eu fui, eu achei um cinzeiro bonitinho e roubei o cinzeiro. Falei, qual o problema, né? Tem tantos. Levei o cinzeiro embora. Eu não sabia que eu estava cometendo uma infração muito maior do que uma infração física. Eu estava cometendo uma infração espiritual. Alguém pagou por aquele cinzeiro. Alguém estava sendo lesado. Não sei quem, não sei também o grau de prejuízo que eu cometi, mas eu cometi uma atitude errada. Como a gente comete milhões de vezes ao longo do dia e muitas vezes não se dá conta. Quando eu entrei alguns anos depois no Patchwork e me lembrei dessa situação, é que eu fui entender o porquê que logo em seguida eu perdi um casaco nessa mesma viagem, um casaco infinitamente mais caro e que eu tinha muito apreço por esse casaco. Então, Francisco, não é uma questão de toma lá, dá cá,
de vingança, mas é uma energia que a gente coloca em movimento que não tem, ela volta para a gente de alguma forma. Faz sentido isso para você? Totalmente. Muito bom. Então vamos seguir. Ah, meu Deus. Então, nós sempre cometemos o erro de lutar contra a ignorância e a falta de compreensão dos outros, em vez de tentar eliminar a nossa própria. A gente se foca, gente, no erro do outro, ao invés de se focar nas nossas distorções. Porque parece, volta lá, porque parece que as nossas distorções são infinitamente menores do que a dos outros. Mas se a gente se desse conta de que são as nossas distorções, os nossos defeitos, que fazem muito mais mal para a gente, e que o outro não tem poder para nos fazer mal. É como um grãozinho de areia que eu vejo, que eu nomeio a minha infração, a minha distorção, e a montanha de erros do outro. Moralmente, a gente acha que o outro comete muito mais erros do que nós. Né? E se a gente, só que nós não temos o poder de mudar o outro. A gente tem o poder de nos mudarmos a partir do momento que a gente compreende profundamente qual foi a nossa distorção. Compreende, não se vitimiza, tá certo? Não vai para as defesas, como uma defesa é a ofensa, ou a defesa é a manipulação do tipo amorosa, ou uma outra defesa, no qual nós hoje vamos falar bastante, que é a da separatividade. A gente se isola, a gente se fecha. Né? Então, isso não nos ocorre porque estamos vendo o nosso próprio caso tão claramente, entre aspas, que continuamos a reforçá-la pensando de forma equivocada. Então, é como um machucadinho no joelho da criança que fica numa superdimensão. A gente aumenta a nossa dor achando que o outro é que é o responsável pelo que a gente sente. Né? Entretanto, quanto mais nos concentrarmos no quanto nos sentimos machucados, mais difícil será abandonar nosso próprio ego mesquinho e ver o ponto de vista do outro. E mais difícil ainda será aceitar aquilo que não podemos modificar. Olha só, ego mesquinho, vamos lembrar que o ego, ele é neutro. O ego é como se fosse um carro. O carro não é nem bom nem ruim. O carro nos leva. Quem maneja o carro somos nós. A gente pode levar o carro, nos levarmos até um lugar bom ou um lugar ruim. O ego é a mesma coisa. O ego ele pode ser saudável, quando eu coloco ele em movimento, é a minha vontade, é aquele exercício que eu coloco, a minha força de vontade para fazer aquilo que eu preciso, a minha vontade ativa. E tem o ego fraco, o ego doentio, que é aquele que precisa ser curado, que é quando eu fico prostrada, quando eu espero receber, quando eu não vou à luta. Né? E tem também o ego superdimensionado, que é quando a gente vai para uma imagem de alta importância. A gente quer ser mais do que a gente é. A gente não aceita o fato de ser quem somos, sabendo que quem somos hoje já é excelente. A gente não precisa querer ser mais do que a gente é. Bom, vamos lá. E quanto mais a gente luta contra tudo que a gente não pode mudar, que é tudo ou todos, exceto nós mesmos, mais infelizes nos sentimos, embora estejamos certos interiormente ou não, e encontremos ou não uma saída em alguma coisa ruim, real ou imaginada, que alguém nos tenha feito. E aí, aqui eu pus o desenho do devaneios, né? Porque uma das formas que a gente tem é da gente achar, uma das formas que é sair de um conflito, é a gente ir para uma fantasia
para um devaneio, a gente imaginar. Então, por exemplo, isso é muito comum quando a gente está no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, e o nosso chefe, a autoridade a quem a gente tem que se submeter, chama a nossa atenção, ou a gente se sente injustiçado. E aí a gente imagina, devaneia, que está falando isso e aquilo para o chefe. Mas a gente não fala. Isso é bom ou ruim? O que vocês acham? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Que é bom ou ruim? Sem medo, aqui não tem certo e errado. Tudo é importante. Eu acho bom. Por quê, Jacó? Porque, de certa maneira, você satisfaz a sua necessidade naquele momento e não tem muitas consequências que você possa se arrepender depois. Eu acho que sempre você nunca deve... Você tem que esperar primeiro a raiva passar, o sentimento ruim que você tem, passar para depois tomar uma atitude. Então, naquele momento, você se satisfaz com aquilo. Depois, se você achar que vale a pena, você verbaliza por escrito ou de alguma forma. É isso que eu penso. Eu concordo, eu penso assim também, mas, como não tem certo e errado, a gente pode pensar o seguinte, que essa é uma forma da gente evitar um conflito, evitar um embate, e acho que é perfeita. Mas se isso não me trouxer um sentimento de harmonia, de equilíbrio e de bem-estar, eu vou continuar tendo o sentimento de que eu estou me submetendo ao outro. Concorda? Então, Concordo. existe uma possibilidade, você não precisa concordar comigo, tá? Então, existe uma possibilidade de você buscar um questionamento. Por que eu estou evitando de falar para ele? Que parte minha está sentindo medo, ou receio, ou eu não quero pagar o preço de me expor? E aí tem inúmeras formas de pensar nessa questão, porque a ideia é que você entenda o que fez, o que te levou a fabricar uma imaginação para evitar um problema. Porque você só está empurrando com a barriga mais para frente essa questão. Isso pode ser que te leve para uma separatividade. Isso pode ser que te leve para um sentimento de solidão muito grande. Concorda? Preciso pensar profundamente. Você vai ter tempo. Ok. Vamos continuar. Onde que muda aqui? Suzana, help me. Achei. Então, Ai, volta. É muito. Mais um. Mais um. Não, pulou. 5, 6. Peço desculpas pela minha falta de habilidade aqui, gente. Bom, então, a gente está falando de mudança. A mudança só é possível unicamente quando é uma escolha livre. Quando a gente está num conflito, normalmente marido e mulher, marido fala, ou companheira, ou irmãos, fala, você tem que mudar, você tem que. Esse tem que é uma obrigatoriedade, é um convite para você ir para um aspecto seu de ter que cumprir algo da qual você não quer. Para que ocorra uma mudança real e que te leve, vamos lembrar que a ideia é se sentir bem. A ideia em todos os conceitos é que você se sinta harmônico, que você se sinta em paz com você mesmo. A mudança só é possível se ela é entendida profundamente. Profundamente. Então, vou trazer de novo um aspecto meu. Eu me percebo muitas vezes com impaciência. Acho que é uma distorção que muitas vezes eu tenho. Então, eu entendi que ter paciência me traz ganhos.
Me traz ganhos por quê? Porque eu fico mais no presente, porque eu entendo que tudo tem o seu tempo de maturação. Então, você tem que... É como se você fizesse... Eu sou biomédica e eu tinha uma disciplina na faculdade chamada anatomia. Na anatomia, a gente dissecava parte por parte do corpo humano. A ideia aqui é que você disseque como fossem facetas da anatomia, camadas, camada por camada, para entender a necessidade que você tem de mudar. Mudar conceitos muito arraigados, rígidos. A gente aprendeu erroneamente que eu preciso ter personalidade. E para isso, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Vocês percebem? É meio que Gabriela, sabe? Síndrome de Gabriela, cravo e canela. Não é aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim. Muito bem. A ideia é que a gente não fique preso a conceitos, que a gente se questione, porque tudo na vida é movimento. Tudo é movimento. As nossas células estão trabalhando o tempo todo. Tudo que é vivo está se movimentando. Então, não é ficando, como é que muda aqui? Não é ficando parado que você consegue entender. Quando você não se modifica, você colapsa. Quando você colapsa, você vai para uma crise, né? No caso da nossa conversa de hoje, eu estou falando de uma crise existencial, mas existem diversas crises. A crise é um convite, se a gente olhar dessa forma, ela é um convite para a gente entender aquilo que precisa ser modificado na gente, não no outro. A crise, toda crise, todo colapso é resultado de uma atitude nossa, interior, errada. Sempre, sempre. Pode acreditar. Uma crise na economia do país. Você pega o macro. O que é um país? O país é formado por seres humanos, pessoas. Então, a grande egrégora, a grande maioria daquelas pessoas, elas estão rígidas, não estão funcionando na sua melhor forma. É uma crise econômica. Elas vão produzir uma crise econômica. Tudo que acontece externamente é fruto de uma atitude básica, interior, de cada um de nós, errônea. E quando a gente no Patrick fala de uma atitude básica errônea, eu estou desprovida de moralidade. Eu não estou dizendo que é certo e errado de acordo com um sistema moral. Eu estou querendo dizer que o que é certo é o que me faz bem. E o que me faz bem é o que faz bem para o outro. Porque se faz mal para o outro, não pode me fazer bem. Não tem como. Nós estamos falando de pessoas, na sua grande maioria, conectadas na sua luz, que somos todos nós. Por incrível que pareça, você pode estar me ouvindo agora e falar, mas o planeta está com tanta coisa errada, tantas crises, mas acredite, nós estamos no melhor ponto desde que existimos como seres humanos. A nossa evolução, ela está aumentando, ela está ascendendo, acreditem. Nós hoje somos muito mais evoluídos espiritualmente do que já fomos no passado, né? Então, nunca são as circunstâncias externas que levam a isso, mas nossa própria atitude errada diante dos acontecimentos externos. Sempre. A via condutora é eu penso, eu sinto, e por isso eu atuo. E quando eu atuo, eu coloco um movimento, uma energia em atividade, que pode se conectar com meus vizinhos, com o meu entorno todo, e eu tenho a capacidade de influenciar os outros, ou seja, os outros têm capacidade de serem influenciados também. Muito bem. Quanto menos nos ajustamos às condições
que não conseguimos mudar, mais a força de nossa vida irá para o canal errado, tornando-se destrutiva em vez de criativa e regeneradora. E assim nos tornaremos mais propensos a sermos infelizes e a permanecermos em desarmonia. Olha aqui a fotinho que eu pus. Né? Vocês percebem essa última pessoa sentadinha, assim, abraçada no joelho, com o joelho? O que ela nos... Estão percebendo? Ela passa o quê? Uma separatividade, um sentimento de solidão. Essas outras duas do lado, a dúvida, né? Esse túmulo com a pessoa do lado, como a escassez, a perda, a dor. Né? Não precisamos disso quando a gente faz um trabalho de interiorização, um trabalho profundo de nos entendermos. Cadê? Então, isso se inicia com uma disposição desarmônica e rebelde que cada vez mais nos fecha atrás de uma parede de separatividade egocêntrica e ignorante. É um aprisionamento, é uma cadeia. Exatamente isso. Então, a estátua parece, essa estátua com os cabelos ao vento, né? Ela nos leva à sensação de movimento, né? Então, assim, a única solução é uma virada total e a compreensão fundamental de que, em primeiro lugar, somos nós que devemos mudar, em vez de esperar que a vida mude por nós, se realmente quisermos. A resposta chegará. Que resposta? A resposta do que fazer quando um conflito, quando a gente se depara com um conflito. Então, quando eu estou num conflito, o convite aqui é ir para dentro e se perguntar qual é a minha parte. O que eu estou sentindo? Dá nome para o sentimento. Eu estou me sentindo rejeitado, eu estou me sentindo excluído. Por quê? Aonde eu excluo, aonde eu rejeito também, lembra do comecinho que eu passei esse conceito? Então, no início, quando o entendimento profundo e completo ainda está ausente ou é parcial, esses períodos são de curta duração e se alternam com períodos de confusão e depressão. Quando a gente vai em busca do autoconhecimento para entender, não é num piscar de olhos, não é de quinta para domingo que a gente passa a resolver todos os nossos problemas. A ideia aqui não é vender ilusão, não, mas é um caminho. E onde existe um caminho, né? Albert Einstein falava isso, eu adoro essa frase dele. Onde existe um caminho, existe uma criação, né? Então, onde existe a ideia de eu querer esse entendimento profundo, eu posso me sentir confusa e deprimida, mas eu dou conta disso. Não, o que acontece é que a gente foge de sentir sentimentos negativos. Mas é só sentindo esses sentimentos e não se vitimizando, mas entendendo que eles são uma etapa necessária para que a gente possa ver que a gente dá conta. É como, para chegar aqui no prazer, eu precise passar pela dor. Nessa esfera que nós estamos, espiritual, a gente ainda, para crescer, precisa da dor. Quem sabe, eu acredito piamente, que a gente vai chegar num ponto em que a gente, para evoluir, para crescer, chegar aqui, a gente não vai precisar passar pela dor, mas sim pelo amor para chegar aqui. Mas não existe atalho. Não existe atalho. Não existe um jeito de burlar. E sentir um sentimento negativo não faz mal. Ninguém morre. Se a gente tem isso em mente, fica tudo mais leve. Vocês concordam comigo? Sim. O que vocês acham? Eu concordo. Eu passei por muitas experiências na minha vida. Quem está perto de mim sabe. E eu acho que a gente pode escolher sentir, sabendo que vai passar. O conceito principal da vida é que ela é movimento. Então, esse momento de dor passa. Se a gente
entrar nele sem defesas, sem querer se justificar, sem querer minimizar o sentimento. Sentir o que tiver que sentir, a gente dá conta. Onde eu parei? No entanto, quanto mais essas fases sombrias são dominadas pela vontade de entender seu significado interior e por não se furtar a superar a resistência, menos frequentes passam a ser os períodos negativos, além de durarem menos tempo e mais longas serão as fases de liberação, de paz e de alegria. Eu tirei isso da palestra 120, a palestra se chama O Indivíduo e a Humanidade. É uma palestra que mostra a nossa relação, como é que a gente está inserido. É muito interessante. Sugiro a leitura novamente para quem é do Petrarch, e quem não é do Petrarch eu posso passar depois. Vocês estão vendo essa fotinho aqui em cima? Ele é um gatinho, mas a sombra dele é um leão. Incrível, né? Que gostoso se a gente todo dia acordasse e, ao se defrontar com a nossa imagem, a gente tivesse isso em mente. Saber quanto poder a gente tem, um poder de criação, né? Então, quanto mais percebem que toda essa fase negativa contém uma lição especial, que todo acontecimento perturbador traz em si um conhecimento de que precisamos muitíssimo para nos encontrarmos e vivermos a vida plena e satisfatória que estamos destinados a viver. Tanto mais fácil será tornar as perturbações e crises em experiências produtivas de curta duração. Então, eu acho que assim, quando a gente está no olho do furacão, é difícil a gente se dar conta de que vai passar e de que tem um aprendizado. Realmente é difícil. Não dá para minimizar. Não dá para usar só o intelecto e falar, porque aí eu estaria sendo mentirosa. E é por isso que a gente está aqui para nos ajudarmos. É por isso que a gente está para funcionar um com o outro como post-its. Sabe os post-its que a gente cola na nossa mesa para nos lembrarmos de coisas que a gente precisa fazer? A ideia aqui é que a gente faça grupos de Petrarch, de autoconhecimento. Eu vou puxar a sardinha para o Petrarch, porque eu acredito que essa é a metodologia mais maravilhosa que existe para mim. Então, eu vou puxar a sardinha para o Petrarch, que nós estamos aqui falando disso. Esses conceitos todos são do Petrarch. Então, a ideia é que a gente não caminha sozinho. Não dá. É impossível. Não dá. A gente acaba se esquecendo, porque faz parte da nossa natureza. É natural e esperado isso. Então, a ideia da unicidade também, né, é para se lembrar, como post-its, um lembrar do outro, esses conceitos que a gente fala e que são, quando racionalizados, tão óbvios. Tudo isso que eu estou falando aqui agora é tão óbvio e, ao mesmo tempo, tão difícil, não é verdade? De colocar em prática. Aqui eu entro, tudo isso que eu falei até agora foi para falar, para chegar na separatividade. Então, é sabido que não é possível realmente encontrar e compreender a alma de outra pessoa, a menos que a gente se compreenda a si mesmo. É impossível para um ser humano penetrar na muralha que o separa das outras criaturas da sua espécie, antes que tenha penetrado o muro que o separa do seu eu mais íntimo. O que eu quis dizer quando eu coloquei esse slide? Que a gente se acorrenta, a gente se separa da gente mesmo. É sabido que nós não somos só uma coisa e nem outra. Antes de eu entrar no Petrarch, eu tinha como péssimo hábito falar: aquela pessoa é boa, aquela pessoa é ruim. Não, não existe isso. Nós temos várias partes, nós temos vários eus mesmo, selfies. Então, quando eu consigo me conhecer, entender profundamente e aceitar, aqui vem a parte difícil, aceitar
sem julgamento, sem auto-julgamento, sem autocrítica, porque nós somos os piores juízes que existem para nós mesmos. Nós somos verdadeiros carrascos. A gente se julga, se critica, se condena e se castiga nos nossos julgamentos. Então, o que a gente acaba fazendo? Separando as nossas várias partes, as nossas qualidades, das nossas distorções, das nossas feridas infantis, dos nossos traumas infantis. Essas 3 partes que eu acabei de citar, nossas qualidades, o eu superior, nossos defeitos, distorções, o eu inferior, e nossas feridas infantis, nossos traumas, nossa criança interior, que também tem qualidades, mas na hora do pega pra capar, vem o quê? Vem as dores infantis, aqueles traumas que a gente traz da vida contra papai, contra mamãe, contra irmão, contra irmã, contra isso, contra aquilo, lá da nossa infância, que é quando eles saem para o exterior, né? E a gente acaba justificando, quando não faz esse trabalho, a vida toda. Ah, porque eu fui isso, ah, porque eu fui uma criança abandonada, ah, porque eu não fui ouvida, ah, porque eu não fui vista. Mas, na verdade, a gente tem condições de superar tudo isso. Então, quando a gente junta, compreende cada uma dessas nossas partes, dessas 3 que eu acabei de citar, aceita, não ocorre uma separatividade. Dificilmente eu vou atuar externamente me separando dos outros. Dificilmente. Não que isso não vá acontecer, mas quando eu me conheço profundamente, conheço essas 3 partes dos meus eus intimamente, eu unifico elas, eu aceito elas. E aí eu tenho condições de me unir ao próximo. É claro que eu estou falando de uma situação idealizada, porque o tempo todo a gente tem convite para sentir o eu inferior, a gente tem convite para ir para a dor da nossa criança. Por isso a figura aqui da pessoa acorrentada. Só que quando temos consciência, a gente tem o quê? Livre-arbítrio. A gente pode escolher não atuar na separatividade, tanto interna quanto externa. Pulou uma, Suzana? Não. Vamos para a próxima. Então, por que não está indo? 13. Muito bem. O crescimento saudável. Nós temos 3 estágios internos, nós temos 3 movimentos internos que são comuns a todos nós seres humanos, nas nossas atitudes. Essa forma de eu expor, eu não, o Patrick expor, é uma forma didática. Não. Ai, gente, a Siri funcionou aqui. Bom, muito bem. Esses 3 movimentos que eu vou explicar, eles são movimentos esperados, que fazem parte da nossa individualidade, do saudável, do indivíduo, de qualquer um de nós. Existe um movimento para o exterior, que a gente chama de expansão. É toda vez que eu me coloco em busca do outro, que eu coloco o meu ego em segundo plano, que eu quero ter troca com o ambiente. Existe um outro movimento para dentro, que é um movimento de contração ou restrição. Não é ruim, é um movimento onde eu vou buscar o meu self, a busca do eu. É onde eu preciso dessa interiorização para assimilar tudo que foi absorvido pelo movimento para fora. E a sua aplicação adequada para si mesmo, ou seja, o movimento para dentro é necessário para que eu possa entender e assimilar o que o movimento externo me propiciou. E existe um outro movimento, que também é movimento, que é o repouso, também chamado de estagnação. Por que é movimento sem repouso? Porque existe um dispêndio de energia, existe um movimento que é se manter em repouso. É um movimento para dentro.
O movimento para o exterior, a expansão, é um movimento para frente. O movimento da contração, restrição, é um movimento para trás. E o movimento de repouso é uma pausa no caminho, é um movimento para dentro, é o estado de ser. É a preparação para um novo ciclo. Então, se eu pegar a respiração, o ciclo respiratório, eu tenho a inspiração, que é o movimento para dentro, onde o tempo de troca do oxigênio do sistema respiratório para as minhas células, para os alvéolos lá no pulmão, ocorre um repouso, uns ínfimos segundos, milissegundos de repouso. E aí eu tenho a expiração, que é um movimento para fora, que vai dar início a um novo ciclo respiratório. Esses movimentos são presentes em todos nós. É como se fosse, né, a analogia de um trem. Tanto faz se eu estou na estação vendo o trem passar, tanto faz se eu estou dentro do trem e vendo o movimento da vida se passar, ou tanto faz se eu estou dentro do trem, os olhos fechados, meditando. Eu estou tendo um movimento. Então, vida é movimento. E esses 3 movimentos, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. No movimento para fora, gente, ninguém está participando, vocês não querem perguntar nada ou acrescentar nada? Consul. Vai, querida, nada? Tá tudo bem aí? Então vamos seguir. Esses 3 princípios ou movimentos, eles podem ser positivos ou negativos. Eles podem ser positivos quando são... quando a intenção é do eu inferior, ou ele é acionado, ativado pelo medo, pelo orgulho ou pela obstinação. E ele pode ser positivo quando a intenção vem do eu superior, da minha luz, dos meus talentos, das minhas qualidades. Então, o princípio da expansão, na forma positiva, harmônica e pura, ele me propicia criatividade, crescimento, construção, movimento para frente, busca, atividade, qualidade. Por consequência, representa altruísmo, ausência de egocentrismo, a busca da unicidade, da união, e a busca de qualquer coisa fora do próprio eu. É um movimento de expansão positivo. Já quando ele está no seu aspecto negativo, ele faz com que nós atuemos com agressividade, com hostilidade. A guerra como resultado do desvio desse princípio no nível material. É uma hiperatividade, é uma destrutividade, crueldade, impaciência, é um comportamento não pensado e refletido. Já o princípio restritivo, aquele que é para dentro, no seu aspecto positivo, representa equilíbrio, estabilidade, pois é esse princípio que equilibra a qualidade exterior e assim proporciona harmonia e impede o movimento para o exterior de escapar do controle. Vocês lembram quando eu citei ele, lá no começo eu falei que um movimento está conectado com o outro. É só para efeito didático que eu estou fazendo essa separação. O movimento interior significa introspecção, movimento em direção ao interior, como eu acabei de falar, prudência, paciência, reflexão. Representa também a busca por si mesmo, em contraste com a busca do outro, contida no princípio expansivo. É sabido que não é possível realmente encontrar e compreender a alma de outra pessoa, a menos que se compreenda a si mesmo. Então, esse movimento para dentro é para buscar uma compreensão de como eu estou, para poder estar presente com o outro. O princípio restritivo negativo é quando o indivíduo não utiliza a qualidade introspectiva nele existente de forma adequada. Isto é, eu vou para dentro, mas não ocorre assimilação dos processos, tanto externos quanto internos. Eu não busco entender
O que está acontecendo? Eu não vou buscar o autoconhecimento. Caso a força exterior não encontre restrições, mesmo que usada de forma construtiva, o crescimento não pode ocorrer de maneira harmoniosa. Porque todo crescimento sadio, ele flui, ele é orgânico, ele é lento e constante. Por isso é que existe o princípio da restrição. O movimento, ele é fluídico, o movimento saudável, ele acontece de forma a fluir. Portanto, no sentido negativo, o movimento restritivo significa regressão, ir para trás em lugar de avançar. Bloqueio do progresso, seguir na direção errada, é um movimento retrógrado, significa desonestidade, hipocrisia, covardia, avareza, egocentrismo e chegamos no tema separatividade. Eu me separo do outro, eu me nego a fornecer os meus talentos. Olha só, isso tudo que eu acabei de ler com relação ao princípio negativo, o princípio restritivo de forma negativa, é comum a todos nós. Nós atuamos nele. Toda vez que a gente não conta para a gente a verdade do que a gente está sentindo, a gente está nesse princípio. Veja como ele não é, como é fácil apontar no outro e difícil para a gente olhar, como é difícil a gente olhar detalhadamente. Esse princípio negativo nós cometemos toda vez que a gente se nega a entregar o nosso melhor. Toda vez que a gente não tem a paciência, lembra que eu contei da minha distorção? Eu estou no princípio restritivo quando eu estou atuando na impaciência. Faz sentido isso para vocês? Sim. Faz com a cabeça assim. Muito bem. Vocês estão muito tímidos, gente. Oi. Na verdade, o importante nisso tudo, eu acho que o que você quis dizer até agora é a empatia, né? Muito bem colocado. O que é empatia, Lu? Você consegue? Então, é eu reconhecer no outro o que o outro é. Sim, exatamente. Eu entender, eu aceitar o outro como ele é, o conhecendo. Exatamente. E a empatia, Lu, foi bárbaro você trazer isso. Gratidão. Porque a empatia me leva a pensar no quê? Compaixão. Compaixão. Quando eu não julgo o outro, mesmo que eu perceba, não é que eu vou fechar os olhos para a distorção do outro, Não. Mas eu vejo e, ao invés de eu julgar, eu aceito a imperfeição do outro porque eu aceito a minha. Isso exatamente isso. Muito bem colocado. Exatamente. Você só pode ter empatia se você se abrir, né? Exatamente. Se você tem, acho que compaixão é a palavra, não é, Lu? Para você faz sentido? É exatamente isso. Porque é muito fácil. E assim, é incrível como a gente justifica a nossa falta de empatia. É como se a gente pegasse uma canetinha de grifa-texto e grifasse as distorções do outro para evitar olhar as nossas. As nossas, isso Mas mesmo. É tão maravilhoso a gente poder olhar as nossas e aceitar com leveza e falar, tudo bem, eu fui egoísta mesmo, não quero mais ser, porque isso não é uma boa estratégia, isso não me faz bem, não faz bem para o outro. Parece simples, mas é um treino. É gozado como a gente treina tanto o corpo físico da gente, né? Como a gente gasta fortunas em academia para treinar, e a gente não faz uma academia psíquica de treinar o autoconhecimento mesmo, né? Treinar o olhar da gente, né? É isso mesmo. Muito boa a sua colocação da empatia, gostei. Eu acho que é isso mesmo. O que vocês acham, gente? Mais alguém? Não. Então, vamos lá. O princípio estático. O princípio estático é difícil de entender. Para mim, eu confesso que quando eu entrei no Petro, eu fazia muita confusão do princípio estático com o restritivo.
O princípio estático significa preservação, autocuidado, né? À primeira vista pode parecer que o mesmo, olha aí, que o princípio restritivo, mas não é assim. O princípio restritivo é movimento para dentro ou para trás, enquanto o princípio estático é o repouso necessário, é um estado de ser, é atemporalidade, passividade no sentido sadio. Para nós ocidentais, esse movimento estático é um pouquinho mais difícil do que para os orientais. Eu penso assim, isso não é perto, tá? Eu estou fazendo abrindo uma chave aqui. Porque eu acho que no mundo oriental existe culturalmente uma busca para esse princípio, né? As religiões, a forma dos budistas, dos hinduístas, né? Eles são convidados para estar no presente. Agora, no mundo ocidental, está tendo essa procura, mas isso, os orientais falam há tanto tempo, não é verdade? Vocês concordam comigo isso? Isso que eu estou falando não é Petworth, tá? Eu abri, estou falando da minha percepção. Eu concordo. Pois é. Bom, o princípio estático, ele é essencial no ritmo do progresso. Sem ele não pode ocorrer a fruição. Todo mundo sabe o que é fruição? Quem sabe o que é fruição? Eu penso assim, olha só, se eu não sabia o que era, mais gente também podia não saber, não é verdade? E eu fui buscar o que é fruição. E aí fez muito sentido. Fruição é usufruto, é posse, é desfrute, é aproveitamento. É exatamente isso o princípio estático. É usufruir do aqui e do agora. Então, o crescimento, o movimento das plantas, eu acho que é um exemplo bárbaro da fruição, porque a gente não vê embaixo da terra todo o movimento que está acontecendo. Mas ele está acontecendo. A gente só se dá conta quando eclode, quando sai da terra a planta. Não é? Então, eu acho que é uma forma figurativa para a gente conseguir entender esse aspecto. E o aspecto negativo é a morte, é a ausência de movimento, é a putrefação, é a estagnação. É quando eu me nego a atuar, a me movimentar. A separatividade tem como consequência máxima esse princípio. A separatividade, ela, se não observada, cuidada, a inércia do movimento, ela me leva para um lugar onde a luz está muito pouquinha. São faíscas de luz. Claro que até o meu último suspiro, a gente ainda tem como mudar. O último suspiro de vida, o último milionésimo segundo de vida, dá para a gente mudar. Isso eu acho lindo na metodologia Petworth. Então, é importante perceber que todas as almas são governadas por esses 3 princípios. Esses 3 princípios, movimentos, formam o que a gente chama de individualidade de um ser. Entenderam que todo esse mise-en-scène que eu fiz, 1h20 quase falando, foi para chegar aqui. Aliás, vocês não estão falando nada, né? A ideia daqui é ter troca e só eu estou falando. Pelo amor de Deus, tragam, o que vocês pensam? Não? Não, tá bom. Vamos deixar à vontade vocês. Então, é como somos uma peça no grande jogo da vida, né? Cada um de nós apresenta um conjunto de talentos, né, que forma todos os nossos movimentos. Cada um de nós apresenta um conjunto de distorções, de falhas. Cada um de nós apresenta um conjunto de dores que forma a nossa individualidade, né? E é de grande importância
já que nos permite ter consciência de quem somos e de como estamos atuando em nossas vidas. Muito bem. Ah, eu fui muito, acho. Não, volta. Está acabando, gente. Então, a verdadeira individualidade, ela ocorre quando o homem obtém acesso a seu cérebro interior, sua vontade interior, sua consciência interior. E agora eu convido os colegas do Patrick a me falar. Aonde está localizado, colegas do Patrick, a nosso cérebro interior, a nossa vontade interior, a nossa consciência interior? Vamos lá, Consuelo, falamos disso segunda. Corpo, no coração, no corpo, né? A gente tem que achar as nossas respostas ouvindo o nosso corpo. Muito bem. Suzana, onde está Bela. localizado o nosso cérebro interior? O Petworth. Lu, fecha o seu microfone, Lu. Hein, Suzana, onde está localizado o nosso cérebro, nossa vontade interior, nossa consciência interior? Vou dar uma dica, é amarelo. Volta lá, volta, vai embora não. Oi, eu estava aqui, é porque na hora que vai, eu vou abrir o microfone, aí eu mexo no seu slide. Volta mais um. Eu acho que Onde está? Eu acho que tem a ver com o plexo, né? Plexo solar. Volta, acho que mais um. Volta mais um. O plexo solar. Gente, para quem não é do Patrick, ponham 4 dedinhos assim, acima do umbigo. Vão lá para o seu umbigo e ponham 4 dedinhos acima. Põe o dedão em cima do 4º dedo. Mais ou menos essa região é uma região que nós chamamos de plexo solar, que é onde está localizado o nosso cérebro interior. O que significa o cérebro interior? É a nossa sabedoria interna. É claro, e ele é da cor amarela. É claro que esse centro não é visto, os médicos não vão fazer, você não vai fazer um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, não vai aparecer o plexo solar. Mas esta é a região onde está concentrada a possibilidade de, quando está sendo ativado e aberto, girando harmonicamente no sentido horário, a nos conferir uma sensação de que o que estamos fazendo é o correto, é a sabedoria interna da gente. E o plexo solar é da cor amarela. Nós temos vários centros de energia espalhados pelo corpo, mas 7 são os principais e estão localizados de uma maneira linear, esses 7. E a ideia é que quando a gente está em movimento saudável, quando os princípios quando a gente está na individualidade saudável, atuando no nosso melhor, todos esses centros estão abertos. A ideia é essa. Centros de energia significa entrada e saída dos nossos corpos espirituais, que hoje não vai dar tempo de eu falar aqui, para nos conferir um bem-estar. Os hindus chamam de chakras. Vocês já devem ter ouvido falar, quem não é do Patrick. É a mesma coisa, certo? Então, a nossa individualidade acontece quando os níveis exteriores, conscientes e semi-conscientes e superficiais do inconsciente são completamente explorados e entendidos. Não vou entrar em detalhe aqui, mas o que fornece isso é o autoconhecimento. Muito bem. No momento em que a pessoa penetra nas camadas da consciência que encobrem seu eu real, a sua consciência real, por meio do entendimento profundo da avaliação verdadeira, nessa mesma medida e nesse aspecto específico, ela alcança a realidade interior da situação. É uma experiência profundamente enobrecedora, tranquila e alegre, mas requer um trabalho de rigorosa honestidade para consigo mesmo. A ideia
eu acho que vocês estão cansados, eu vou abreviar. A ideia é que a gente tenha sempre a coragem e a humildade de se questionar. E que a gente possa olhar para a gente quando estivermos separados. Toda vez que a gente estiver com alguma ideia conflituosa, a gente está na separatividade. E a ideia é a gente ir profundamente para dentro da gente, se perguntar. Porque senão ela não me enxerga. Muito bem. Está participando. Lúcia, fecha o teu microfone que todo mundo está ouvindo você. Muito bem. A consciência una, obrigada, Lu. A consciência una, ela permeia todo o universo e tudo que está contido nele, né? Então, isso significa que existe uma grande rede, todo mundo já ouviu falar nisso, e que está todo mundo conectado. Muito bem. As pessoas que permanecem separadas umas das outras, que se contraem, que não podem se abrir para aquilo que a gente chama de troca, de reciprocidade, acontece o contrário. O que que é? Elas se fecham e cada uma fica numa ilha. Não existe troca energética, não existe pulsação de vida. O que acontece com a imagem que eu coloquei, onde um cabo de força, como se fosse um cabo de força que é puxado de um lado e para o outro. Existe movimento nessa situação? Não, porque cada um puxa de um lado e puxa do outro. Como eu falei, quando não existe movimento, existe na estagnação a dor, os sentimentos negativos. Esse cabo de força é o contrário do que me permite me sentir bem. Então, a ideia é olhar se as coisas não estão fluindo na nossa vida, se não estão acontecendo da forma que eu gostaria que acontecesse, faça um mergulho interno e veja aonde você está colocando uma corrente de força. Talvez num desejo, que você um anseio muito forte, onde você não abre a possibilidade para algumas modificações no seu desejo, para que ele aconteça naquele momento. Porque a nossa realidade última não é a dor. A ideia da vida é puro prazer. Se a gente lembrar que todo o planeta, todo o universo está em harmonia, né? Aí tem a física explica muito bem os sistemas de entropia, onde os planetas não estão se chocando. Não existe um caos cósmico. Existe gravidade separando um astro de outro, um planeta de outro. Está tudo harmonicamente funcionando. Aqui na Terra também existe essa possibilidade. Então, se a gente lembrar que não existe nada a temer, nada a ser temido, que existe uma benignidade no universo, na vida, e aceitar essa ideia, porque aqui é uma escolha, eu posso aceitar a ideia e eu vou ter uma vida mais prazerosa se eu aceitar isso. Tá tudo bem. Se eu lembrar, quando eu tiver um conflito pessoal, quando eu tiver uma crise existencial, de que eu não preciso ir para a separatividade, eu posso lembrar da minha individualidade e querer colocá-la em movimento. Então, essa imagem que eu coloquei aqui nesse slide, acho que é uma das imagens que eu mais gosto, porque ela mostra, para mim, a separatividade muito grande, né? Duas pessoas sentadas, uma de costa para a outra, mas a tendência da nossa alma é a reciprocidade. Né? O anseio da nossa alma é a unicidade. Então, quando dois seres humanos separados abrem-se um para o outro em reciprocidade, com a capacidade de aceitar um fluxo de movimento aberto que vai e vem, e não se contrair, a energia de um interpenetra o campo do outro, e vice-versa. Trata-se, então, de um constante fluxo recíproco e de uma troca. Então, eu finalizo aqui essa nossa conversa e eu trouxe um poema para ler para vocês, que eu gosto muito e que, para mim, ele representa o todo. Ele representa
a unicidade, né? É um poema do Oswaldo Montenegro. Eu vou ler para vocês. Suzana, você está aí? Acho que ela deu uma saidinha. Ah, tá aqui. Então, não, volta lá, volta lá. Peraí. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, pois metade de mim é o que eu grito, e a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que o homem que amo seja para sempre amado, mesmo que distante. Pois metade de mim é partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a uma mulher inundada de sentimentos, pois metade de mim é o que ouço, e a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e paz que mereço. Que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que penso, e a outra metade, um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso, que me lembro ter dado na infância, pois metade de mim é a lembrança do que fui, e a outra metade não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me aquietar o espírito, e que o silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo e a outra metade é cansaço. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer, pois metade de mim é plateia e a outra metade é canção. Que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. Gratidão por vocês terem contribuído de alguma forma. Gratidão por esse convite pela Roxana, pela Suzana. Gratidão por todos os meus amigos, clientes que estão aqui agora. A gente sempre tem um caminho. E eu vou repetir a frase do Albert Einstein, porque eu acho ela sensacional. Onde existe um caminho, existe uma criação. Então, que o nosso caminho seja florido. E ali estavam, volta só um pouquinho, Suzana, as 5 palestras que eu usei para fazer essa apresentação hoje. A palestra 51, a palestra que eu gosto demais é a palestra 80, é a cooperação, comunicação e união. E eu sugiro que a gente possa sempre estar buscando a leitura das palestras, a vontade de se entender, se conhecer, sem vitimização, sem autojulgamento, sem crítica, quer dizer, a gente possa se acolher melhor. É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Foi muito lindo, viu? Cadê você? Quem está falando? A Zizi. Oi, minha linda. Que bom. Foi muito bonito. Foi maravilhoso. Foi emocionante. Que bom. Eu acho que, assim, os conceitos do Patrick são sempre muito maravilhosos, né? Nós que estamos nesse caminho, a gente sabe que é um convite para a gente se aceitar cada vez mais. Não é verdade, gente? Vocês que estão há mais tempo, né? Suzana, Roxana, Francisco, Renata. Renata, você é da onde?
Abram Eu sou os colega de microfones. formação com a Rocha. Vocês BH. são de Minas? Ah, de Isso, de BH. Vocês fazem facilitação ou helper? Helper. Helper. Muito bom. Quem que é a helper de vocês? Deixa aberto esse microfone. Vamos bater papo. Ivone Damas. A Ivone. Ah, muito joia. Eu conheço pouquíssima gente fora de São Paulo. Eu conheço só quem eu assisti nos encontros que eu fui, né? Eu fui no Internacional do Rio e participei aqui em São Paulo, fiz um workshop, não sei se alguém estava presente no workshop que eu fiz, de relacionamento, conflitos e soluções nos relacionamentos. Nossa, não vi. Sim, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer aqui enormemente já de antemão a Débora, não acabou ainda, a gente ainda tem um tempo. Eu só vou parar a gravação, porque aí a gente fica mais à vontade, quem quiser falar, fala, sem problema, tá bom?